Eleição e predestinação é o tema do nosso rápido estudo teológico de hoje. Todas as igrejas que seguem a doutrina calvinista ensinam a doutrina de uma propiciação parcial. Eles creem que alguns homens, alguns anjos, são predestinados por Deus para a vida eterna, enquanto os demais estão condenados para a morte eterna. Esses homens e anjos predestinados são designados particular, imutavelmente, e o seu número é definido. Não se pode aumentar, não se pode diminuir. Deus o escolheu por conselho, decreto e segundo a sua vontade, é que os calvinistas dizem. Para os eleitos não há qualquer exigência de fé, de boas obras, para alcançar a graça divina. Já estão predestinados, ponto final. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ainda, segundo os predestinacionistas, não há outros remidos em Cristo, efetivamente chamados, adotados, santificados, senão os eleitos. Assim, Cristo, segundo eles, morreu apenas para consolidar, para corroborar a salvação dos que já eram salvos, dos que já eram o seu povo. Será que isso é verdade? Refutando a doutrina calvinista. Como refutar a doutrina calvinista? É certo que Jesus adquiriu a herança no reino dos céus para todos aqueles que o Pai lhe deu. Mas as Escrituras ensinam que alguns dos que receberam dele tal herança podem perdê-la por causa da infidelidade. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. A Bíblia diz que se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. 1 Pedro 2 Pedro 2:20. A Bíblia diz: deste modo sobreveio-lhes um provérbio que se diz: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lama. Veja que existe sim a possibilidade de estar certo e voltar ao erro. Entre os que o Pai deu a Jesus estão os 12 apóstolos. Dizem ele, mas nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Jesus disse que um se perdeu, lá em João 17, versículo 12. Senão o filho da perdição se perdeu. Veja que é atribuída a Judas a própria perdição. Em face desses claros ensinos da palavra de Deus, como sustentar a ideia de que o ser humano, resgatado por Cristo, não pode se perder? Não tem como, amados. Veja que a Bíblia diz. E quanto à ideia de que há outros remidos, não há outros remidos, senão os eleitos, apresentamos as seguintes passagens. Nosso Salvador quer que todos os homens, veja que a Bíblia diz, quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a qual se deu a si mesmo a favor da redenção de todos. 1 Timóteo 3, no capítulo 2, versículo 3 ao 6. Deus está longe de querer somente a salvação dos eleitos. Antes quer que todos os homens se salvem. A Bíblia diz
Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vocês que não quiseram. Olha aqui, livre-arbítrio. E Ezequiel 18, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio. Só esses versículos dá para refutar os calvinistas. Diz o Senhor, não desejo antes que eles se convertam dos seus caminhos e vivam, porque eu não tomo prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Palavras de Deus lá no profeta Ezequiel capítulo 18. Portanto, alguns se perdem por escolhas próprias e não porque Deus determinou. Não, amados. Para nós foge toda a lógica de dizer que a propiciação feita por Cristo visava apenas um punhado de seres humanos. Não. Os calvinistas defendem-se dizendo que os decretos de Deus, isso é forte, eles dizem que os decretos de Deus se referem-se igualmente a todos os eventos futuros, de qualquer espécie que seja, até as ações pecaminosas. Aí é de lascar, porque tal argumento não somente peca contra as escrituras, mas ofende princípios filosóficos. Porque se Deus, irmãos, decretasse que o ser humano praticasse ações pecaminosas, ele seria o autor do pecado. Olha só que coisa forte. Deus, ele torna, muitas vezes os calvinistas tornam um Deus justo no mais injusto dos seres. Porque estaria obrigando alguém a pecar, para depois condená-lo ao castigo eterno por algo que ele mesmo decretou. Não tem lógica. Né? Mas o que é que a Bíblia diz? Tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí a Bíblia diz, escolhe. O livre-arbítrio, a escolha é sua. E escolhe ainda dá a dica, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus diz que o justo certamente viverá, mas se ele abandonar o caminho reto, dará lugar ao segundo decreto, ele vai morrer. Então sempre existe um sinergismo, Deus cooperando, trabalhando com o homem, e não um monergismo, onde Deus faz tudo. Não,